Olha, eu vou te contar algo que aprendi em quase 30 anos de consultório, atendendo mulheres incríveis que se perderam no caminho das relações. Existe uma frase, uma atitude, um segredo clínico que faz qualquer homem que te ignorou, que te deixou no vácuo, que te tratou como opção, voltar correndo. Chorando, inclusive. Não é magia, é neurociência pura aplicada ao comportamento humano. Fica comigo até o final, porque vou revelar exatamente o que você precisa dizer e, mais importante ainda, o que precisa fazer antes de dizer qualquer coisa. Mas agora mesmo quero que você faça uma coisa por mim. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Você já se pegou perseguindo alguém que nem te dava bola? Vamos lá sem vergonha. Estamos entre amigas aqui. Sabe o que me deixa absolutamente fascinada no comportamento humano? A gente passa anos estudando para uma profissão, investimos fortunas em cursos, pós-graduações, mas ninguém, absolutamente ninguém, nos ensina a matéria mais importante da vida: como construir relações saudáveis. Resultado: viramos verdadeiros doutores em sofrer por amor, PhDs em relacionamento tóxico, mestres em aceitar migalhas emocionais. E olha que não é por falta de inteligência, viu? As mulheres que atendo são executivas, empresárias, professoras, médicas, mulheres brilhantes que conseguem resolver problemas complexos no trabalho, mas que ficam completamente paralisadas quando o crush não responde à mensagem. Deixa eu te apresentar a Márcia. Nome fictício, claro, mas história real, como todas que eu vou compartilhar aqui. Márcia tem 52 anos, é advogada bem-sucedida, ganha muito bem, tem sua casa própria, filhos criados, uma mulher que bate o martelo em audiências e faz juiz respeitar suas teses. Chegou no meu consultório destruída porque estava há 3 meses conversando com um homem que só dava sinal de vida quando queria sexo. Ele sumia por semanas. Ela ficava olhando o WhatsApp a cada 5 minutos. Quando ele aparecia com aquele oi sumido às 11 da noite, ela já sabia o que vinha e aceitava. Depois, ficava remoendo, se sentindo usada, prometendo que da próxima vez seria diferente. Até que eu disse para ela: Márcia, você que é advogada, aceitaria um cliente que só te procura quando está desesperado, que some sem pagar honorários, que não respeita seu tempo? Ela me olhou com aqueles olhos arregalados e disse: jamais eu mandaria ele procurar outro escritório. Pois é, minha querida. Por que você aceita na vida pessoal o que jamais aceitaria na profissional? Aqui mora o primeiro segredo que ninguém te conta. A forma como você se trata determina a forma como os outros vão te tratar. Isso não é autoajuda barata, é ciência comportamental. Quando você aceita migalhas, você está enviando uma mensagem clara para o cérebro dele: essa mulher não tem opções, posso fazer o que quiser que ela vai estar aqui. O sistema de recompensa do cérebro masculino funciona por escassez e desafio. Dopamina, aquele neurotransmissor do prazer, só dispara de verdade quando existe incerteza, quando existe conquista. Algo fácil demais não ativa esse circuito. Simples assim. Já reparou que o cara que você ignorou, aquele que você nem deu muita bola, ficou feito louco atrás de você? E aquele que você perseguiu, mandou mensagem, ficou tentando agradar, sumiu ou te tratou com indiferença? Não é crueldade da vida, não é sorte, não é destino. É comportamento humano funcionando exatamente como foi programado para funcionar. Nosso cérebro primitivo, aquela parte mais antiga chamada sistema límbico, responde a padrões ancestrais. Quando algo está sempre disponível, quando não há desafio, quando não há possibilidade de perda, o interesse despenca. É a mesma razão pela qual aquele brinquedo que seu filho implorou por meses fica esquecido no canto depois de uma semana. Conquistou, acabou a graça. Triste? Talvez. Verdade? Com certeza. Então vamos direto ao ponto, sem rodeios, do jeito que vocês gostam quando me escutam. A frase mágica não é eu te amo, não é estou com saudade, não é me desculpa. A frase que faz qualquer homem voltar chorando é: tudo bem, eu entendo,
boa sorte na sua jornada. E depois você desaparece completamente. Sem drama, sem explicação detalhada, sem aquele textão tentando fazer ele entender seu lado. Você simplesmente some do mapa emocional dele. Parece simples? É. Parece fácil? Não é. Porque o que vem antes dessa frase é todo um trabalho interno que a maioria das mulheres não está disposta a fazer. Tive uma paciente chamada Fernanda que passou 6 meses chorando por um homem que terminava e voltava, um verdadeiro ioiô emocional. Ela vivia naquela montanha-russa. Uma semana ele era o amor da vida dela, declarava sentimentos, falava em futuro. Na semana seguinte sumia, dizia que não estava, pronto, que precisava de espaço. Fernanda ficava naquele limbo, esperando, se perguntando o que tinha feito de errado. Até que um dia ela chegou no consultório e disse: cansei. Não do jeito raivoso, sabe? Do jeito cansado mesmo. Tipo quando você carrega uma mala pesada por muito tempo e simplesmente não aguenta mais o peso. Trabalhamos juntas por algumas sessões e quando ele voltou com a mesma ladainha, ela respondeu: oi, fulano, olha, eu realmente gostei de te conhecer, mas percebi que nossos tempos são diferentes. Te desejos tudo de bom. E bloqueou. Simples assim. Sabe quanto tempo levou para ele aparecer na porta da casa dela? 4 dias. 4 dias chorando, pedindo uma conversa, dizendo que tinha sido um idiota, que agora tinha certeza do que queria. E sabe o que Fernanda fez? Nada. Ela não atendeu, porque finalmente tinha entendido algo fundamental, né? Um homem que só te valoriza quando perde, não te valoriza de verdade, valoriza o ego ferido dele. Vamos falar de neuroplasticidade por um segundo. Nosso cérebro tem essa capacidade incrível de criar novos padrões, novas conexões neurais. Durante anos, você treinou seu cérebro para reagir de um jeito específico. Ele some, você sofre. Ele volta, você comemora. Ele ignora, você persegue. Esse padrão ficou tão automático quanto escovar os dentes, mas aqui está a boa notícia. Você pode retreinar esse cérebro, pode criar novos circuitos, pode ensinar sua mente a responder diferente. Só que isso exige algo que nossa cultura consumista odeia: tempo e esforço consciente. Olha, não estou aqui para te vender ilusão. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que não vai doer. Vai doer sim. Você vai ter vontade de mandar mensagem, de olhar o status, de perguntar para amigos em comum como ele está. Seu cérebro vai implorar pela dose de dopamina que ele sempre recebeu nessa dança. É como parar de comer açúcar. Os primeiros dias são horríveis. Você tem abstinência. Mas depois você descobre que não precisa daquela droga para sobreviver. Agora me conta uma coisa. E seja honesta, pelo menos aqui ninguém está te julgando. Quantas vezes você já aceitou tratamento medíocre porque tinha medo de ficar sozinha? Quantas vezes já relevou bandeira vermelha achando que ia conseguir mudar a pessoa? Quantas vezes já se contentou com o mínimo porque achou que não merecia o máximo? Comenta aí embaixo, porque eu garanto que você não está sozinha nessa. Tive um caso recentemente, vou chamar ela de Paula, 57 anos, divorciada há 10, filhos adultos, vida organizada. Conheceu um cara em um aplicativo de namoro. Ele era carinhoso, atencioso, ligava todos os dias. Durante 3 meses foi perfeito, até que começou a esfriar. As ligações ficaram mais espaçadas, os encontros mais raros. Ele sempre tinha uma desculpa: trabalho, cansaço, filho doente, cachorro no veterinário. Paula começou a ficar ansiosa, passou a mandar mensagens com mais frequência tentando manter o contato. Quanto mais ela tentava, mais ele se afastava. Classic. Até que ela chegou no consultório perguntando: o que eu estou fazendo de errado? Eu disse: Paula, você não está fazendo nada de errado. Você está apenas tentando segurar alguém que já decidiu ir embora. E sabe qual é o problema de tentar segurar alguém que quer ir?
você se machuca no processo. Porque a pessoa vai mesmo assim, só que agora você está ferida, arranhada, sangrando emocionalmente. É melhor abrir a porta, desejar boa viagem e focar na sua própria jornada. Paula ficou em silêncio por uns bons 5 minutos. Depois disse: Mas e se ele for o último? E se eu não encontrar mais ninguém? Eu tenho 57 anos. Não tenho mais tempo para ficar sozinha. Olha, essa é a frase que mais escuto no consultório. Esse medo do relógio biológico, do relógio social, do relógio da solidão. E sabe o que que esse medo faz? Te coloca em uma posição de desespero. E desespero, minha querida, é o perfume mais repelente que existe. Homens sentem desespero a quilômetros de distância. Tem um detector interno para isso. Quando você está desesperada por relação, por afeto, por não ficar sozinha, você emite sinais na linguagem corporal, no tom de voz, nas escolhas que faz. E esses sinais, eles atraem exatamente o tipo errado de homem. Aquele que está procurando alguém para manipular, alguém para usar, alguém que vai aceitar migalhas, porque está com tanta fome emocional que qualquer coisa serve. Quer saber a verdade? Nua e crua? Você está melhor sozinha do que mal acompanhada. Eu sei que sua mãe, sua avó, suas tias, a sociedade inteira passou a vida te dizendo que mulher precisa ter um homem do lado, que mulher sozinha é coitada, que você precisa se esforçar para manter o relacionamento, que o amor exige sacrifício. Tudo mentira. Amor saudável não exige sacrifício, exige parceria, exige reciprocidade, exige respeito mútuo. Se você está se sacrificando mais do que respirando, não é amor, é martírio. E se você gosta de ser mártir, procura uma igreja, não um relacionamento. Voltando para Paula, trabalhamos por algumas semanas nesse medo dela, nessa urgência, nessa ideia de que sem um homem do lado ela não seria completa. Quando ela finalmente entendeu que já era completa, que relacionamento era complemento e não necessidade, sabe o que aconteceu? Ela mandou uma mensagem simples para o cara. Oi, fulano, percebi que estamos em momentos diferentes da vida. Te desejo tudo de bom. E apagou o número. Não bloqueou o dramático, não fez escândalo, não pediu explicação. Simplesmente apagou e seguiu a vida. 2 semanas depois ele apareceu. Ligou, mandou mensagem, pediu para conversar, disse que tinha sido idiota, que estava com medo de se envolver, que agora enxergava o valor dela. Paula me ligou, Drô, é agora. Ele voltou querendo conversar. Eu disse, e você quer conversar com ele? Ela ficou quieta. Depois disse, não, não quero, porque percebi que não quero alguém que só me valoriza quando perde. Pronto. Essa é a sacada. Não é sobre fazer ele voltar chorando. É sobre você chegar no ponto de não querer mais que ele volte. Vamos falar de apego seguro versus apego ansioso. Quando você tem apego ansioso, seu cérebro interpreta qualquer sinal de afastamento como rejeição, como abandono. Você entra em pânico. Seu sistema nervoso dispara alarmes. Perigo, perigo. Você vai ficar sozinha, você vai morrer. Óbvio que você não vai morrer, mas sua mente primitiva não sabe diferenciar rejeição emocional de ameaça de vida. Então você faz qualquer coisa para evitar a perda. Persegue, implora, se humilha. E quanto mais você faz isso, mais a outra pessoa se afasta. Porque ninguém, absolutamente ninguém, se sente atraído por desespero. Já o apego seguro é quando você entende que pode ficar triste com afastamento, pode sentir saudade, mas não entra em pânico. Você sabe que vai sobreviver. Sabe que se a pessoa não quer ficar, o melhor é deixar ir. Você confia em si mesma, no seu valor, na sua capacidade de construir uma vida boa, independente de ter ou não alguém do lado.
E adivinha quem atrai relacionamentos saudáveis? Quem tem apego, seguro, porque você só atrai parceria saudável quando já está bem sozinha. Eu sei o que você está pensando, mas, doutora Ana Beatriz, eu não quero ficar sozinha. Eu quero um companheiro, eu quero dividir a vida com alguém. E tá tudo bem querer isso. Eu também sou humana. Também entendo a delícia de ter alguém para dividir o sofá no domingo, para rir das mesmas bobagens, para construir memórias junto. Mas existe uma diferença brutal entre querer e precisar. Quando você quer, você escolhe. Quando você precisa, você aceita qualquer coisa. Tive uma paciente, vamos chamar de Cláudia, que estava há 2 anos em um relacionamento onde o cara não a assumia publicamente. Ela conhecia a família dele, mas ele nunca postava foto dos dois, nunca a levava em eventos de trabalho, nunca apresentava como namorada. Sempre tinha uma desculpa. Não gosto de expor minha vida privada. Não misturo as coisas. Prefiro ser discreto. Cláudia engolia essas desculpas porque tinha pavor de perder ele. Até que um dia ela descobriu que ele tinha um perfil em aplicativo de namoro, ativo, conversando com outras mulheres. Quando confrontou, ele disse: mas a gente nunca combinou de ser exclusivo. Cláudia veio para o consultório destroçada. Não porque ele estava conversando com outras, mas porque percebeu que tinha passado 2 anos aceitando ser tratada como segredo. 2 anos da vida dela, que não voltam mais, investidos em alguém que nem tinha coragem de dizer que estavam juntos. Trabalhamos na autoestima dela, no valor que ela dava para si mesma. Quando ela finalmente reuniu coragem para terminar, não teve choro, não teve drama. Ela só disse: isso não está me fazendo bem, desejo boa, sorte para você. E foi embora. Sabe quanto tempo levou para ele implorar pela volta? Menos de uma semana. Apareceu dizendo que ela era o amor da vida dele, que estava pronto para assumir, que tinha sido covarde. Cláudia quase caiu no papo. Quase. Até que ela me ligou e eu fiz uma pergunta. Cláudia, se seu filho viesse te contar que está num relacionamento onde a pessoa só o valoriza depois que ele vai embora, o que você diria? Ela começou a chorar. Disse: eu diria para ele correr e nunca mais olhar para trás. Exato. Então, aplica o mesmo conselho para você. Tem um fenômeno psicológico chamado aversão à perda. Nós, seres humanos, sentimos muito mais dor ao perder algo do que prazer ao ganhar. Estudos mostram que a dor da perda é 2 vezes mais intensa que o prazer da conquista. Por isso, muita gente fica em relacionamento ruim, porque o medo de perder, mesmo que seja algo ruim, é maior que o desejo de buscar algo melhor. Você conhece isso? Aquela sensação de melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Só que se o pássaro na sua mão está te bicando, minha querida, é melhor soltar. E tem outro viés cognitivo interessante: o custo afundado. Você já investiu tanto tempo, tanta energia, tanto sentimento naquela pessoa que acha que desistir agora seria desperdiçar tudo? Então continua investindo, esperando que um dia vai mudar, que um dia vai valer a pena. É como quando você está assistindo um filme horrível, mas já assistiu 1 hora, então pensa: já comecei, vou terminar. Só que no filme você perde 2 horas. No relacionamento errado, você pode perder anos, décadas. Olha, vou te contar algo que ninguém tem coragem de dizer. Às vezes a pessoa errada é a pessoa certa na hora errada. Não existe vilão nessa história. Existem pessoas em momentos diferentes. Existe gente que não está pronta para amar do jeito que você precisa ser amada. Existe homem emocionalmente indisponível que vai continuar emocionalmente indisponível mesmo se você virar cambalhotas. E não é sua missão consertar ninguém. Você não é mecânica de gente quebrada. Tive uma paciente chamada Beatriz, 50 anos, que passou 3 anos tentando ajudar um homem a superar o divórcio. Ela estava ali, disponível, compreensiva, paciente,
esperando o dia em que ele estaria pronto para um relacionamento de verdade. Dava conselhos, ouvia reclamações da ex, ajudava com os filhos, era terapeuta, mãe, amiga, amante, tudo menos namorada, porque ele não estava pronto. Eu perguntei para Beatriz, quando ele vai estar pronto? Ela disse, não sei, mas eu vou estar aqui quando ele estiver. 3 anos depois ele estava pronto sim. Pronto para começar um relacionamento sério, com outra mulher. Conheceu, se apaixonou e em 6 meses estava noivo. Beatriz entrou em choque. Como assim? Ela tinha esperado, tinha sido compreensiva, tinha dado tempo. Por que com a outra foi tão rápido? Porque, minha querida, quando o homem quer, ele quer. Não tem enrolação. Não tem não estou pronto. Não tem vamos devagar. Quando ele encontra a mulher que ele realmente quer, ele se mexe. Simples assim. Então, se o cara tá te enrolando, não é porque ele precisa de tempo. É porque ele não quer você da forma que você quer ser querida. E tudo bem. Nem todo mundo vai te querer. Nem todo mundo vai te escolher. E isso não diminui seu valor em absolutamente nada. Você pode ser a mulher mais incrível do mundo que sempre vai ter alguém que prefere diferente. É gosto, é conexão, é química, é timing, é um monte de variáveis que não estão sob seu controle. O que está sob seu controle? Sua reação, sua dignidade, sua autoestima, sua capacidade de olhar para a situação com clareza e dizer: isso não está me servindo, vou procurar algo que sirva e partir, sem rancor, sem ódio, sem passar anos tentando entender por que não deu certo. Algumas coisas simplesmente não dão certo. Ponto. Não precisa de 10 sessões de terapia, não precisa de explicação cósmica, não precisa jogar búzios. Simplesmente não deu certo. Próximo. Sabe o que mais escuto no consultório? Mas, doutor, eu investi tanto nele. Minha resposta? E daí? Considera prejuízo e bola para frente. Você também investiu em cursos que não usou, em roupas que não servem mais, em um monte de coisa que não deu retorno. Faz parte. Você não fica usando uma roupa que não te cabe mais só porque pagou caro nela? Fica? Então por que fica em relacionamento que não te serve mais só porque investiu tempo? Vamos falar de uma coisa que ninguém gosta de ouvir, mas que é verdade. Você ensina as pessoas como te tratar. Toda vez que você aceita um comportamento inadequado, sem consequência, você está dizendo, pode fazer de novo que eu aguento. Toda vez que você releva uma falta de respeito, você está abrindo precedente. Toda vez que você aceita migalha, você está sinalizando que não tem fome de algo maior. E o pior, seu cérebro também recebe essas mensagens. Você começa a acreditar que realmente não merece mais que isso. Teve uma paciente, Simone, que estava num relacionamento onde o cara cancelava planos em cima da hora, constantemente. Ela se arrumava, ficava esperando e última hora ele mandava mensagem: não vai dar, surgiu um compromisso. Ela ficava chateada, mas sempre perdoava, sempre dava outra chance. Ele sabia que podia fazer isso porque ela sempre estava lá, disponível, esperando. Até que um dia ela disse, não tem problema, aproveite seu compromisso. E saiu sozinha. Foi no cinema, jantou num restaurante legal, aproveitou a noite, não ficou em casa chorando, não encheu ele de mensagens, simplesmente viveu a vida dela. No dia seguinte ele ligou surpreso. Você saiu mesmo? Ela respondeu, claro, eu tinha planos. Você cancelou? Eu não. Algo mudou nele naquele momento. Porque percebeu que ela não estava mais girando em torno dele, que ela tinha vida própria, que não ia ficar em casa esperando ele se decidir. Nos encontros seguintes, ele não cancelou mais, porque agora existia a possibilidade real de perder ela. E nosso cérebro, lembra, só valoriza o que pode perder. Por isso que essa frase funciona tão bem. Tudo bem, eu entendo. Boa sorte na sua jornada, porque você está retirando a disponibilidade, está fechando a porta, está dizendo, você fez sua escolha, agora eu vou fazer a minha. E a escolha é seguir em frente sem você. Isso mexe com o sistema de recompensa do cérebro dele. De repente, aquela dopamina fácil, aquela validação garantida, aquele porto seguro sumiu.
e ele entra em pânico. Mas olha, tem um detalhe crucial aqui: você não faz isso como manipulação, você não faz isso como joguinho para fazer ele voltar. Você faz isso porque realmente entendeu que merece mais, porque realmente decidiu que não vai mais aceitar menos do que merece, porque realmente está disposta a seguir sozinha se for preciso. Se você faz só como estratégia, vai dar errado, porque ele vai sentir que é manipulação. Mas se você faz de verdade, de coração, como uma decisão genuína de cuidar de você, aí sim funciona. Não necessariamente para fazer ele voltar, mas para libertar você. E liberdade, minha querida, é o melhor sentimento do mundo. Liberdade de não ficar checando o celular a cada 5 minutos. Liberdade de não viver na ansiedade do será que ele vai responder? Liberdade de não planejar a sua vida em torno da disponibilidade dele. Liberdade de não se sentir insuficiente, inadequada, não o bastante. Quando você se liberta desse ciclo, você respira de novo. Você volta a viver de verdade. Tive uma paciente chamada Regina, 54 anos, que passou um ano inteiro presa nesse ciclo vicioso com um homem que só aparecia quando queria. Ela vivia ansiosa, esperando a próxima mensagem, o próximo encontro, não conseguia se concentrar no trabalho, não curtia os filhos, não aproveitava as amigas, a vida inteira dela girava em torno dele. Quando finalmente decidiu terminar de vez e bloqueou todos os contatos, nos primeiros dias ela sentiu como se tivesse perdido um membro, abstinência pura. Mas depois de 2 semanas, ela me disse: doutora, acordei hoje e percebi que não pensei nele. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça, eu não pensei nele ao acordar. E sorrindo. Isso é liberdade, isso é cura, isso é você recuperando seu poder pessoal, porque todo aquele tempo e energia que você gastava sofrendo por alguém, você começa a investir em você mesma, em suas paixões, em seus projetos, em suas amizades, em sua saúde mental e física. E adivinha o que acontece? Você fica mais interessante, mais atraente, mais magnética, não porque está fingindo, mas porque está genuinamente bem. E isso atrai pessoas, atrai oportunidades, atrai relacionamentos saudáveis. Homens sentem quando uma mulher está bem consigo mesma. É como um radar. Quando você está desesperada, eles fogem. Quando você está plena, eles aparecem. É um paradoxo cruel, mas verdadeiro. Você só atrai amor saudável quando não precisa mais dele para ser feliz. Quando o amor vira complemento e não necessidade. Quando você escolhe dividir sua vida em vez de precisar de alguém para completar sua vida. Agora, vamos falar do que você precisa fazer antes de dizer aquela frase mágica. Porque não adianta dizer, tudo bem, eu entendo, boa sorte, se 5 minutos depois você está chorando, ligando, pedindo para voltar. Você precisa trabalhar seu interior antes. Precisa fortalecer sua autoestima, precisa reconectar com seu valor, precisa entender que você é o prêmio, não ele. Primeiro exercício, faz uma lista de tudo que você traz para a mesa em um relacionamento. E não estou falando de coisas materiais. Estou falando de qualidades. Você é leal? Escreve. Você é companheira? Escreve. Você é divertida? Escreve. Você apoia? Escreve. Você é inteligente? Escreve. Você é carinhosa? Escreve. Faz uma lista bem grande de tudo que você oferece em uma relação. Agora, olha essa lista e me diz, alguém que não te valoriza, que te deixa no vácuo, que te trata como opção, merece tudo isso? Não merece. Então, por que você está oferecendo? Segundo exercício, faz uma lista das suas bandeiras vermelhas. Sabe aqueles comportamentos que você simplesmente não aceita num relacionamento? Falta de respeito? Escreve. Mentira? Escreve. Falta de reciprocidade? Escreve. Cancelar planos constantemente? Escreve. Não te assumir publicamente? Escreve. Faz uma lista clara do que é inegociável para você. E quando alguém cruzar essas linhas, você tem que ter a força de dizer, acabou. Não tem justificativa que sustente. Não tem, mas ele estava estressado. Suas bandeiras vermelhas são suas não negociáveis. Ponto final. Terceiro exercício, identifica os padrões.
Você tem um padrão de escolher homens emocionalmente indisponíveis. Você tem um padrão de ser atraída por caras que te tratam mal? Você tem um padrão de relevar comportamentos inadequados? Reconhecer o padrão é o primeiro passo para quebrar o padrão. Porque enquanto você não vê, você repete. E você vai repetir esse ciclo até aprender a lição. Pode ser com ele, com o próximo, com o outro. O universo vai continuar te apresentando o mesmo tipo de situação até você aprender a reagir diferente. Quarto exercício. Trabalha o desapego. E olha, desapego não significa não se importar. Significa entender que você não controla a outra pessoa. Não controla as escolhas dela. Não controla os sentimentos dela. Você só controla você. Suas reações, suas decisões, seu caminho. Desapego é aceitar que algumas coisas não vão acontecer do jeito que você planejou. E tudo bem. A vida tem outros planos, melhores geralmente. Quinto exercício, reconecta com suas paixões. O que você gostava de fazer antes de conhecer ele? Qual hobby você abandonou? Que amigas você deixou de ver? Que lugares você deixou de frequentar? Volta para essas coisas, reconstrói sua vida independente dele. Cria uma rotina que te deixa feliz sem precisar dele para ser feliz. Quando você tem uma vida plena, quando você tem coisas que te dão prazer, você fica menos dependente de validação externa. Sexto exercício, cuida do seu corpo. Não estou falando de emagrecer para ficar bonita para ele. Estou falando de cuidar da sua saúde porque você merece se sentir bem. Exercício físico libera endorfina, aquele neurotransmissor da felicidade. Você dorme melhor, come melhor, se sente melhor. E quando você se sente bem fisicamente, automaticamente se sente melhor emocionalmente. É conexão mente-corpo. Funciona sempre. Sétimo exercício, para de stalkar. Eu sei que é tentador. Olhar o perfil dele, ver o que ele está postando, quem está curtindo, com quem está saindo. Mas cada vez que você faz isso, você está alimentando a obsessão. Está mantendo ele vivo na sua cabeça. Bloqueia, apaga, deixa de seguir, some das redes sociais dele. Você não precisa saber o que ele está fazendo. A vida dele não é mais da sua conta. E a sua vida não é mais da conta dele. Tive uma paciente, Carla, que passava horas por dia olhando o perfil do ex. Cada foto era uma facada. Cada story era um gatilho de ansiedade. Eu disse, Carla, você está se torturando voluntariamente. Por que você faz isso? Ela disse, porque eu preciso saber se ele está bem. Eu disse, não, você não precisa. Você precisa saber se você está bem. O resto não importa. Foi difícil, mas ela finalmente bloqueou. Nos primeiros dias teve crise de abstinência, pegava o celular automaticamente para checar o perfil dele e lembrava que tinha bloqueado. Mas depois de um mês, ela disse, é incrível como minha cabeça está mais leve. Oitavo exercício, muda o foco da narrativa. Para de se fazer de vítima, para de contar a história, como se ele tivesse todo o poder e você fosse uma coitadinha que sofre. Você tem poder. Você tem escolha. Você decide ficar ou sair. Você decide aceitar ou recusar. Você decide investir ou desistir. Quando você assume a responsabilidade pela sua vida, quando para de culpar os outros, você recupera seu poder. E poder pessoal é o que te torna atraente. Nono exercício. Pratica a autossuficiência emocional. Aprende a se acalmar sozinha. Quando bater a ansiedade, quando bater a vontade de ligar para ele, quando bater aquele aperto no peito, você tem que ter ferramentas para lidar com isso sem depender dele. Respira fundo, faz meditação, liga para uma amiga, vai caminhar, escreve em um diário, chora se precisar, mas não corre para ele. Porque se você sempre corre para a pessoa que te machucou para te consolar, você nunca vai aprender a se consolar sozinha. 10º exercício. Visualiza seu futuro sem ele. Fecha os olhos e imagina como seria sua vida daqui a um ano. Você feliz, plena, com alguém que te valoriza de verdade. Ou feliz, plena e sozinha. Ambas as opções são válidas.
Visualiza os detalhes. Como você se sente? O que você está fazendo? Com quem está convivendo? Essa visualização cria um mapa mental para o seu cérebro seguir. Você começa a acreditar que é possível. E quando você acredita, você age diferente. Depois desses exercícios, depois de trabalhar seu interior, depois de reconectar com o seu valor, aí sim você está pronta para dizer aquela frase. E quando você diz de verdade, sem drama, sem chorar, sem desespero, você olha nos olhos dele ou escreve com firmeza e diz: tudo bem, eu entendo, boa sorte na sua jornada, e vai embora. De cabeça erguida, com dignidade, com a certeza de que está fazendo a coisa certa por você. E sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar confuso, porque não é a reação que ele esperava drama. Esperava você implorando. Esperava você tentando convencer ele a ficar, mas você não fez nada disso. Você simplesmente aceitou a decisão dele e partiu. Isso vai mexer com a cabeça dele, porque de repente aquela fonte de validação, aquele ego boost, aquela mulher que sempre estava ali disponível, sumiu. E o cérebro dele vai entrar em modo de perseguição. Mas olha, e isso é importante. Mesmo se ele voltar, mesmo se ele aparecer chorando, pedindo outra chance, você precisa pensar bem se quer dar essa chance. Porque tem gente que só volta quando perde, só valoriza quando não tem mais. E aí, quando reconquista, volta a fazer a mesma coisa. É um ciclo, um padrão. Se você aceitar de volta sem que nada tenha mudado de verdade, sem que ele tenha feito terapia, sem que ele tenha trabalhado as questões dele, você vai estar apenas reiniciando o mesmo ciclo. Tive uma paciente, Mônica, que terminou e voltou com o mesmo homem 5 vezes. Toda vez era a mesma história. Ele prometia mudar. Ficava uns meses bonzinho. Depois voltava aos velhos hábitos. E ela aceitava porque dessa vez vai ser diferente. Até que eu disse: Mônica, insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Se você aceitar ele de volta nas mesmas condições, vai ter o mesmo resultado. Ela finalmente entendeu. Na 6ª vez que ele voltou, ela disse não. Então, quando ele voltar, e provavelmente vai voltar porque o homem não resiste quando perde algo que achava garantido, você faz algumas perguntas. Primeiro, para ele, o que mudou? O que você fez nesses dias para trabalhar suas questões? Você procurou terapia? Você refletiu sobre seu comportamento? Você está realmente pronto para um relacionamento comprometido ou só está voltando porque seu ego foi ferido? Segundo, para você mesma, eu realmente quero ele de volta ou já superei? Estou disposta a dar nova chance ou aquele ciclo já está fechado para mim? O que eu ganharia voltando? O que eu perderia? Na maioria das vezes, quando você faz essas perguntas honestamente, percebe que não quer voltar, que aquela fase já passou, que você evoluiu, que aquele amor não te serve mais. E tudo bem, significa que o processo funcionou, você se libertou, não é sobre fazer ele sofrer, é sobre você não sofrer mais. Teve uma paciente chamada Júlia que, quando o ex voltou depois de 3 meses, ela simplesmente não sentiu mais nada. Ela olhou para ele e pensou: sério que eu sofri tanto por causa dessa pessoa? Não tem mais química, não tem mais conexão. É como olhar para a foto de um ex de 20 anos atrás e pensar: o que eu vi nele? Tempo e distância trazem perspectiva. E perspectiva traz cura. Agora vamos falar de algo que ninguém comenta: o luto do relacionamento. Mesmo quando você toma a decisão de terminar, mesmo quando você sabe que é o melhor, você vai passar por um processo de luto. São 5 fases: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Você pode não passar por todas, pode não passar nessa ordem, mas provavelmente vai visitar algumas delas. Na negação, você fica pensando: isso não está acontecendo de verdade, ele vai voltar. Foi só uma briga, isso vai passar. Você minimiza o problema, finge que não é tão sério. Na raiva, você fica puta com ele por ter te tratado mal, com você por ter aceitado, com o universo por permitir. Você quer xingar, quebrar,
coisas, mandar mensagem raivosa. Na negociação, você começa a pensar: e se eu tivesse feito diferente? E se eu ligar uma última vez? E se eu der mais uma chance? Você fica barganhando com o destino. Na depressão, você cai na real. Acabou mesmo. Não tem volta. E você chora, fica na cama, não quer sair, não quer ver ninguém, até que finalmente chega a aceitação. Acabou. E vai ficar tudo bem. O erro que muita gente comete é querer pular as fases. Querer ir direto para a aceitação sem passar pelo processo. Não funciona assim. Você precisa sentir. Precisa passar pelo processo. Precisa chorar se precisar. Chorar. Precisa gritar se precisar gritar. Precisa processar a perda. Porque, sim, mesmo terminando algo ruim, existe uma perda. A perda da fantasia. A perda do que poderia ter sido, a perda da esperança. E isso dói. Mas deixa eu te contar um segredo. A dor não mata. Você vai sobreviver. Pode não parecer agora, mas você vai. Já passou por outras dores na vida e sobreviveu. Essa não vai ser diferente. E cada vez que você sobrevive a uma dor, você fica mais forte, mais resiliente, mais sábia. Você aprende sobre você, sobre o que aceita e o que não aceita, sobre seus limites, sobre seu valor. Tive uma paciente, Sandra, que dizia: Dró, não aguento mais essa dor, preferia morrer. Eu disse: Sandra, você não quer morrer, você quer que a dor acabe. E ela vai acabar. Pode levar semanas, meses, mas vai acabar. E quando acabar, você vai olhar para trás e perceber que cresceu, que aprendeu, que é uma versão melhor de si mesma. 6 meses depois, ela voltou no consultório e disse: você tinha razão, a dor passou. E eu estou bem. Estou melhor do que estava quando estava com ele. Isso é o que eu quero para você. Que você entenda que do outro lado dessa dor existe liberdade. Existe paz. Existe a versão mais forte de você. Mas você precisa atravessar. Não tem atalho. Não tem pílula mágica. Você precisa sentir, processar e seguir em frente. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. E olha, no meio desse processo, você vai ter recaídas. Vai ter dias que vai querer ligar. Vai ter noites que vai sonhar com ele. Vai ter momentos que vai sentir saudade. É normal, faz parte. Não se culpe por isso. Apenas não haja. Sente com o sentimento. Deixa ele passar. Porque sentimento é como onda. Vem, atinge o pico e passa. Se você não alimentar, ele vai embora sozinho. Quando você sentir vontade de mandar mensagem, escreve num bloco de notas do celular. Escreve tudo o que quer dizer. Depois apaga. Nunca manda. Quando você sentir vontade de ligar, liga para uma amiga. Conta para ela como está se sentindo. Deixa ela te lembrar por que você terminou. Quando você sentir vontade de olhar as redes sociais dele, abre um aplicativo de meditação. Faz uma sessão guiada de 10 minutos. Redireciona o impulso. Seu cérebro está acostumado com padrão. Sinto falta, procuro ele. Você precisa criar um novo padrão. Sinto falta, cuido de mim. Toda vez que você escolhe cuidar de si mesmo em vez de correr para ele, você está reforçando o novo circuito neural. Está criando um novo hábito. Está se curando. Vamos falar agora sobre o que acontece quando você realmente se cura. Quando você chega do outro lado. A primeira coisa que você nota é que seu sistema nervoso se acalma. Você não está mais em estado de alerta constante. Não está mais checando o celular a cada 5 minutos. Não está mais ansiosa esperando mensagem. Seu corpo relaxa. Você dorme melhor. Come melhor. Sua energia volta. A segunda coisa é que sua mente se limpa. Você consegue se concentrar em outras coisas, no trabalho, nos hobbies, nas amigas. Você percebe que a vida é muito maior que aquele relacionamento, que existem outras fontes de prazer, de alegria, de significado. Você volta a rir de verdade, a se divertir, a planejar o futuro sem incluir ele nos planos.
A terceira coisa é que sua autoestima volta. Você olha no espelho e vê uma mulher forte. Uma mulher que teve coragem de escolher ela mesma. Uma mulher que não aceitou migalha. Uma mulher que sabe o que merece e não está disposta a aceitar menos. E isso te deixa linda, não fisicamente, embora também, mas linda de verdade, linda de alma, linda de energia. E as pessoas notam. A quarta coisa é que você atrai pessoas diferentes, porque mudou sua frequência. Antes você atraía gente que sentia seu desespero e se aproveitava. Agora você atrai gente que respeita a sua força. Homens diferentes começam a aparecer. Homens que demonstram interesse de verdade, que não enrolam, que não desaparecem, que te tratam como prioridade, não como opção. Tive uma paciente, Helena, que 6 meses depois de terminar um relacionamento tóxico, conheceu um homem completamente diferente de tudo que tinha conhecido antes. Ele era consistente, ligava quando dizia que ia ligar, marcava encontros e aparecia. Falava dos sentimentos dele abertamente. Apresentou ela para a família na terceira semana. Helena chegou no consultório confusa. Doutora, isso é normal? Eu não estou acostumada com alguém que realmente quer estar comigo. E eu disse, Helena, isso é normal. O que você achava que era normal? Aquele ciclo de sofrimento, aquela montanha-russa emocional, aquilo não era normal, era disfuncional. Agora você está experimentando como é um relacionamento saudável e parece estranho porque você não estava acostumada, mas acostuma, porque você merece isso. Então, para aquelas que estão ouvindo, pensando, mas eu não quero outro relacionamento, eu só queria que esse desse certo. Entendo, você investiu, você sonhou, você planejou, mas às vezes a vida tem algo melhor guardado para você e você precisa soltar o que não está funcionando para abrir espaço para o novo. Se você fica segurando algo que já morreu, não tem como receber o que está vivo. É como segurar um copo de água podre. Você não pode beber água fresca se sua mão está ocupada segurando água estragada. Você precisa jogar fora a água podre primeiro, lavar o copo. Aí sim você pode encher com água limpa. Mas enquanto você insiste em segurar o que já estragou, você não tem espaço para receber o novo. E olha, mesmo se você decidir ficar sozinha por um tempo, tudo bem. Sozinha não é solidão. Solidão é se sentir sozinha mesmo estando acompanhada. É estar em um relacionamento onde você não se sente vista, valorizada, amada. Isso sim é solidão. Agora, estar sozinha por escolha, curtindo sua própria companhia, fazendo suas coisas no seu tempo, isso é liberdade, é auto-amor. É você sendo sua melhor amiga. Muitas mulheres têm pavor de ficar sozinhas porque nunca aprenderam a gostar da própria companhia. Desde criança nos ensinam que precisamos de alguém, que mulher sozinha é coitada, que tem que arrumar um namorado, casar, ter filhos. E se você não segue esse script, tem algo de errado com você. Mentira. Não tem nada de errado em escolher ficar sozinha, em escolher sua paz em vez de companhia tóxica, em escolher qualidade em vez de quantidade. Tive uma paciente, Vera, 58 anos, divorciada, que depois de uns namoros frustrados decidiu, chega, vou focar em mim. Ela começou a viajar sozinha, algo que sempre quis fazer, mas o ex-marido odiava. Foi para a Europa, conheceu lugares incríveis, fez amigas pelo caminho, voltou radiante, disse, Drô, eu me diverti mais sozinha nesses 15 dias do que em 20 anos de casamento. Descobri que eu sou ótima companhia. Então, se você está naquele momento de e agora? Eu vou ficar sozinha para sempre? Calma. Primeiro, você não vai. Segundo, se ficar, tudo bem também. Você vai estar bem. Melhor sozinha e em paz do que acompanhada e ansiosa. Melhor sozinha e dormindo tranquila do que acompanhada e chorando no banheiro. Melhor sozinha e se respeitando do que acompanhada e sendo desrespeitada. Mas vou te contar uma verdade. Quando você realmente fica bem sozinha, quando você realmente não precisa mais de ninguém para ser feliz, é exatamente quando aparecem as pessoas certas.
É paradoxal, mas é real. O universo funciona assim. Enquanto você está desesperada, ele te apresenta a gente errada. Quando você está plena, ele te apresenta a gente certa. Ou não apresenta ninguém e você continua feliz do mesmo jeito. Ambos os resultados são bons. Vamos falar de limites. Porque tudo isso que eu estou te contando tem a ver com estabelecer limites saudáveis. Limites não são paredes. São cercas. Deixam entrar o que é bom e mantém fora o que é ruim. Quando você não tem limites claros, qualquer coisa entra. Qualquer pessoa pisa em você. Qualquer comportamento inadequado se torna aceitável. Muitas mulheres foram criadas para serem compreensivas, tolerantes, pacientes, para relevar, para perdoar sempre, para dar chances infinitas. E isso é lindo quando é recíproco. Mas quando você está sendo a única compreensiva, a única tolerante, a única paciente, você não está